Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. É hora de deixarmos Deus nos falar. Vamos nos concentrar, não vamos olhar para mais nada. Neste momento é realmente ter o pensamento elevado para o alto, para o espiritual. Deus nos fala. É o momento da liturgia da palavra, das celebrações da Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro. Aquele momento das leituras. Liturgia de 27 de maio de 2021, quinta-feira da 8ª semana do tempo comum. A cor dos paramentos litúrgicos é verde e no rito da celebração temos o ofício do dia da 4ª semana do Saltério. Antífona da entrada. O Senhor se tornou meu apoio, libertou-me da angústia e me salvou porque me ama. Salmo 17, versículo 19. Oração do dia. Fazei, ó Deus, que os acontecimentos deste mundo decorram da paz que desejais, e vossa igreja vos possa servir alegre e tranquila. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Primeira leitura, leitura do livro do Eclesiástico, capítulo 45, versículos do 15 ao 26. Vou recordar as obras do Senhor. Vou descrever aquilo que vi. Pelas palavras do Senhor foram feitas as suas obras. De acordo com a sua vontade realizou-se o seu julgamento. O sol brilhante contempla todas as coisas, e a obra do Senhor está cheia da sua glória. Os santos do Senhor não são capazes de descrever todas as suas maravilhas. O Senhor Todo-Poderoso as confirmou para que tudo continuasse firme para a sua glória. Ele sonda o abismo e o coração e penetra em todas as suas astúcias, pois o Altíssimo possui toda a ciência e fixa o olhar nos sinais dos tempos. Ele manifesta o passado e o futuro e revela as coisas ocultas. Nenhum pensamento lhe escapa e nenhuma palavra lhe fica escondida, pois em ordem as maravilhas da sua sabedoria. Só ele existe antes dos séculos e para sempre. Nada lhe foi acrescentado, nada tirado, e ele não precisa de conselheiro algum. Como são desejáveis todas as suas obras, brilhando como centelha, que se pode contemplar. Tudo isso vive e permanece sempre. E em todas as circunstâncias, tudo lhe obedece. Todas as coisas existem aos pares, uma em face da outra. E ele nada fez de incompleto. Uma coisa completa a bondade da outra. Quem, pois, se fartará de contemplar a sua glória? Palavra do Senhor, graças a Deus. Que bonito texto esse do Eclesiástico, hein? Salmo responsorial ao Salmo 33, versículos do 2º ao 3º, do 4º ao 5º, do 6º ao 7º, do 8º ao 9º, refrão 6º. A palavra do Senhor criou os céus. Repitamos. A palavra do Senhor criou os céus. Dai graças ao Senhor. Ao som da harpa, da lira de 10 cordas celebrai-o. Cantai para o Senhor um canto novo. Com arte sustentai a louvação. A palavra do Senhor criou os céus. Pois reta é a palavra do Senhor e tudo o que ele faz merece fé. Deus ama o direito e a justiça. Transborda em toda a terra a sua graça. A palavra do Senhor criou os céus. A palavra do Senhor criou os céus, e o sopro de seus lábios as estrelas. Como num odre junta as águas do oceano e mantém no seu limite as grandes águas. A palavra do Senhor criou os céus. Adore ao Senhor a terra inteira
e o respeitem os que habitam o universo. Ele falou a toda a terra. Ele falou e toda a terra foi criada. Ele ordenou e as coisas todas existiram. A palavra do Senhor criou os céus. Repitamos. A palavra do Senhor criou os céus. Aleluia, aleluia, aleluia. Agora aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não caminha entre as trevas, mas terá a luz da vida. João 8, versículo 12. Aleluia, 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 aleluia. Depois da aclamação do Evangelho, vamos dizer que o Evangelho de Jesus Cristo é segundo São Marcos, o Evangelho preponderante, né? Do ano B. Marcos, capítulo 10, versículos de 46 a 52. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó, junto com seus discípulos, uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreenderam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: chamai-o. Eles o chamaram e disseram: coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: que queres que eu te faça? O cego respondeu: mestre, eu veja. Jesus disse: vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à liturgia comentada agora. É uma reflexão, uma espécie de homilia, escrita por Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança. O e-mail dele é santini@novaalianca.com.br. Cego e mendigo. Marcos 10, versículos de 46 a 52. Bartimeu era cego e mendigo. Aliás, mendigo porque cego. Sua deficiência o impedia de ter uma atividade produtiva. Pior ainda, a cegueira era vista como um estigma do pecado. Era um estigma do pecado na época de Jesus. Se alguém nascia aleijado, deficiente, alguém teria pecado. Ou ele ou seus pais, conforme está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 9, versículos 2 e 34. Assim restara-lhe a dura sina de esmolar para sobreviver. À margem das estradas, à margem da sociedade, que esperança teria Bartimeu, o cego, o mendigo? É curioso notar que Bartimeu não é um nome próprio. Bartimeu significa o filho de Timeu.
assim como Bar, Jonas, significa filho de Jonas, conforme está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 16, versículo 17. É o sinal da suprema dependência, a situação de alguém que sequer é considerado como pessoa, como adulto responsável, apenas um anônimo na multidão. Ao perceber que Jesus passava com a turba, uma chama de esperança se acende no coração do infeliz que se põe a clamar por Jesus. Os mais próximos tentam fazê-lo calar, mas ele insiste e clama: Filho de Davi, Jesus! Filho de Davi, exatamente o título próprio do Messias esperado. Jesus, tem compaixão de mim. O mestre manda buscá-lo e prontamente lhe devolve a visão. São João Crisóstomo pergunta: não te dá vontade de gritar? A ti que também estás parado à beira do caminho, desse caminho da vida que é tão curta, a ti a quem faltam luzes, a ti que necessitas de mais graça para te decidires a procurar santidade. Não sentes urgência em clamar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim? Que bela jaculatória para repetires com frequência: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Cego e mendigo. Mendigo e cego. Difícil achar em todo o Evangelho uma definição mais exata de nossa humana condição. Não enxergamos a saída para a crise de nossa sociedade. Nós não temos recursos para adquirir a vida que não passa. Dependemos da luz divina para achar o caminho. Dependemos radicalmente da graça para nos salvar. O orgulho pode ser fatal. Cego, quero andar por meus próprios meios e certamente cairei no abismo. Mendigo, fecho-me em minha miséria e recuso estender a mão na direção de quem me quer acolher e sustentar. Cego e mendigo, busco nos gurus e nos filósofos racionalistas uma saída para meu drama. E Jesus apenas espera pelos meus gritos. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Que bela reflexão, Antônio Carlos Santini. Parabéns por mais essa belíssima reflexão. Orai sem cessar, irmãos e irmãs. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Marcos, capítulo 10, versículo 47. Olha, eu me emocionei com essa reflexão do Santini. Vamos ao santo do dia. Eu quero dizer que é um texto do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista, que escreve para o site a12.com. Da minha parte, vocês podem utilizar à vontade nos meus endereços eletrônicos. Podem acessar lá e usar os textos, essas imagens, porque eu sigo o que Jesus mandou: ide pelo mundo e evangelizai. O que de graça recebestes, deem também de graça. Então, vamos seguir o que Jesus determinou, é o que eu faço, é o que eu procuro fazer. Então, usem à vontade. Cheguem lá no meu canal do YouTube, Paulo Roberto Maciel, no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, no facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, no Instagram, Paulo Roberto Maciel 6 /. Entrem lá e usem à vontade. Vamos evangelizar e tentar salvar o maior número de almas possível para o paraíso, para a vida eterna. 27 de maio é dia de Santo Agostinho da Cantuária. Agostinho era um monge beneditino no mosteiro fundado pelo Papa Gregório Magno. Foi justamente este Papa que ordenou o envio de missionários às Ilhas Britânicas. No fim do século VI, o cristianismo já tinha chegado à Grã-Bretanha, mas a invasão dos bárbaros saxões
da Alemanha, atrasou a sua propagação e quase destruiu totalmente o que fora implantado. Santo Agostinho renovou o trabalho missionário nesta ilha. Em 597, para lá partiram 40 monges, todos beneditinos, sob a direção do monge Agostinho. Todos desaconselhavam a missão, mas, tendo recebido do Papa Gregório Magno a informação de que a época era propícia, apesar dos perigos, pois o rei Teoberto havia desposado a princesa católica Berta, filha do rei de Paris, ele resolveu corajosamente enfrentar os riscos. A chegada foi triunfante. Agostinho, com a ajuda de um intérprete, colocou ao rei as verdades cristãs e pediu permissão para pregá-las em seus domínios. O rei impressionou-se com a coragem do monge e ele mesmo recebeu o batismo, seguido de muitos súditos. Agostinho foi nomeado arcebispo da Cantuária, primeira diocese fundada por ele. Agostinho morreu no dia 25 de maio de 604, sendo sepultado na igreja de Cantuária, que ainda guarda suas relíquias. Reflexão. A igreja nasceu com a vocação missionária. No decorrer da história, muitos homens e mulheres levaram adiante esta missão deixada por Jesus. Alguns enfrentaram desafios, como o nosso querido Agostinho de Cantuária, que com paciência e determinação levou o evangelho para os povos britânicos. O ideal missionário continua a ecoar em nossos corações. Vamos em frente na pregação do evangelho, da vida e da justiça. Oração, rezemos. Santo Agostinho da Cantuária, intercedei por nós junto a Deus, para que jamais temamos abraçar nossa missão e que nos sintamos sempre apoiados pelo poder divino para chegarmos a um feliz termo em nossa jornada. Amém. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá, acredite. E Maranata ou Maranatá. Aí vai depender de como vocês queiram falar. Porque há as duas pronúncias, Maranata ou Maranatá. Significa a mesma coisa. Vinde, Senhor Jesus, vem, Senhor, Senhor vem. Maranatá dizem os católicos, como nós, como eu. E Maranata dizem os evangélicos, os protestantes, nossos irmãos separados. Então, o que importa é que é do dialeto de Jesus, o aramaico, e o significado é vinde, Senhor Jesus. Um dia ele vai voltar, não sabemos quando, mas temos que estar preparados, justamente por não sabermos quando, nem dia nem hora. Temos que estar preparados no aqui e agora. E se ele vier agora? Estou preparado? Temos que estar. Não podemos morrer, não podemos estar em pecado grave na volta de Jesus. E quando ele voltar, vai nos julgar. E nós temos a esperança de que ganharemos a vida eterna, onde viveremos como anjos, semelhante a anjos. Não haverá mais tristeza, não haverá mais fome, não haverá mais sede. Tudo felicidade em plenitude. Não haverá mais tempo, mais espaço, tudo. De uma forma que não temos palavras para designar nas expressões humanas. É inefável, como diz o apóstolo São Paulo. Será wonderful, maravilhoso, viver para sempre com Deus. Um abraço a todos, saudação divina.